Olá, aluno terceiranista! Estou aqui, meu nome é professora Joyce e vamos trabalhar hoje impactos ambientais e blocos econômicos. Para que a gente assimile esse conteúdo, nós vamos redimensionar esse conteúdo de maneira a ficar bem claro. Para que isso aconteça, nós vamos identificar alguns problemas ambientais urbanos dentro desse quesito atualidade e vamos relacionar esses problemas urbanos com a organização a partir do comércio, da indústria e do ramo financeiro num cenário global para que a gente faça um link entre esses dois assuntos. Desta forma, nós primeiro temos que identificar o seguinte questionamento: quais são os impactos ambientais mais decorrentes do processo da globalização? Revisando um pouquinho, o processo de globalização entendido como um processo de expansão da comunicação. Eu gosto muito da palavra comunicação porque aí você entende que não é apenas no quesito comercial, é também no quesito industrial, social, cultural, político e não no sentido de homogeneidade, e sim de comunicar, conhecer e informar. Dentro disso, nós observamos que a industrialização, a ocupação dos territórios, o dimensionamento das áreas florestadas, os minérios, todos os elementos que fazem parte dessa nova configuração em busca do chamado lucro capitalista, fez com que, obviamente, uma nova metodologia de vida se assentasse, que é a metodologia urbana. Dentro dessa metodologia urbana, que foi se adensando gradativamente com o passar dos séculos, ela também foi gerando percalços. Alguns percalços foram solucionados, alguns se agravaram, e desse agravamento e dessas soluções tivemos resultados. E esses resultados é que muitas vezes impactam dentro da estrutura natural que o nosso planeta tem para o seu funcionamento. Por isso é importante fazer este vínculo em que nós dimensionamos a nossa forma de viver, primordialmente urbana, com um adensamento de uma problemática ambiental. Dentro dessa característica, vamos olhar para a cidade. A cidade, nós temos uma inserção, obviamente, de várias modificações das realidades ambientais. Essas realidades ambientais, logicamente, muitas vezes são colocadas em segundo plano, em detrimento de objetivos que a sociedade almeja. E muitos deles atrelados principalmente à impermeabilização do solo, à construção vertical das moradias para potencializar uma maior quantidade de pessoas, também uma diminuição de áreas verdes, logicamente para ter um maior adensamento e proximidade de alguns pontos mais interessantes das cidades, bem como a emissão de poluentes através das nossas indústrias e dos nossos veículos. Isso, obviamente, gerou os chamados problemas socioambientais. Então, a gente fala em socioambiental no quesito de imaginar a inserção da sociedade no meio, provocando essas alterações. Essa imagem bem interessante, destacando esse sofrimento do planeta, triste por estar sendo gradativamente exaurido nas suas potencialidades de reestruturação e limpeza própria que ele bem faz, só que dentro do tempinho dele, o que não está se assentando com a metodologia humana que requer cada vez mais rapidez e agilidade nos processos. Quais são os elementos, os nomes desses problemas ambientais mais visíveis? Eu destaquei alguns. A extrema poluição, as ilhas de calor, inversão térmica, impactos a partir da má distribuição e utilização de resíduos, ou seja, o lixo, além, obviamente, de um saneamento ambiental adequado. Nessas características, para a gente fechar esse primeiro bloquinho, vamos a um quiz. Onde as alterações no estado do clima da Terra que persistem por um longo período de tempo. Esse fenômeno que foi observado em toda a história da Terra pode ter origem natural ou antrópica. Atualmente essas mudanças têm ocorrido de forma intensa em razão da ação do homem. Estamos nos referindo, letra A, inversão térmica, letra B, perda de biodiversidade ou letra C, mudanças climáticas. Executem a atividade, voltamos rapidinho.
Então, alunos, vamos verificar se vocês acertaram a marcação adequada, que é as mudanças climáticas. Então, dentro do cenário de alteração, de transformação das paisagens, do adensamento populacional, volume de trânsito, todas as questões ligadas à nossa vida urbana, nós percebemos que ela reflete em mudanças no cenário global, que são então classificadas como mudanças climáticas. São mudanças que não aconteceram do dia para a noite, elas vieram gradativamente se assentando e se não tivermos uma mudança na nossa metodologia de vida, principalmente urbana, só tendem a se agravar. Bom, dentro desse quesito temos que entender o que provocou essas mudanças climáticas. Dentro da categorização utilizada principalmente econômica, nós vemos que principalmente a revolução industrial, com o adensamento do volume de trabalhadores, o dimensionamento desses trabalhadores dentro de barracões, produzindo, queimando, produzindo lixo, fez com que houvesse um adensamento populacional muito intenso e provocasse uma alteração no quesito tipos de cidades. Logicamente, o capitalismo, pela busca desenfreada de recursos, lucratividade, que vai ser embasado no seu final processo pela globalização, pela comunicação e que dispersou pelo mundo os fatores produtivos. Nós não temos mais um mecanismo produtor, nós temos vários e nós temos várias linhas de montagem interligadas. Lógico que tudo isso se assentou em um lugar só, no lugar urbano. O urbano, ele é o que mais sofre, porque ele é onde teve a maior aglomeração. Não significa que o campo não sofra, mas no campo nós temos a dispersão, um volume menor e, logicamente, uma possibilidade que o próprio planeta faça a sua reorganização. A problemática do ambiente urbano é a rapidez com que essas manifestações acontecem. E aí nós vamos ter, logicamente, embasado pelo o aumento populacional desenfreado, não só pelo nascimento, mas pelos processos migratórios e, logicamente, dentro desse cenário de volume, nós temos as ineficazes políticas ambientais, onde literalmente as pessoas e os governos não conseguem atingir com êxito propostas satisfatórias e de mecanismos que efetuem muito de maneira adequada o controle para esses problemas ambientais. Aqui um exercício do Enem, que eu achei muito legal, eu dei uma adaptadinha, que diz o seguinte: um dos processos usados no tratamento do lixo é a incineração, que apresenta vantagens e desvantagens. Uma forma de minimizar a desvantagem da incineração é: letra A, aumentar o volume do lixo incinerado para aumentar a produção de energia elétrica. B, fomentar o uso de filtros nas chaminés incineradoras para diminuir a poluição do ar. Ou a letra C, aumentar o volume do lixo para baratear os custos operacionais do processo. Leiam com atenção, marquem e eu volto rapidinho.
Vamos lá verificar, estudante, se você acertou. Olhando a nossa alternativa dentro do processo de incineração, que muitas vezes é visto de uma maneira muito pejorativa, só que lógico, a gente deve observar que a incineração ela diminui o volume do lixo, então esse volume é uma vantagem, só que só seria uma vantagem plena se no processo de filtro usasse a utilização de filtros nas chaminés para impedir a produção da fumaça tóxica. Daí sim, o processo da incineração seria bem adequado para diminuir o volume e literalmente amenizar o impacto na atmosfera. No quesito, agora vamos ver alguns elementos ligados a impactos ambientais urbanos. O primeiro deles é a chuva ácida. A chuva ácida, notoriamente falada, muitas vezes exagerada, que sempre remete àquela situação de derretimento. As pessoas acham que na chuva ácida a chuva vai cair e vai derreter as pessoas, os prédios. Na verdade, o que se tem é uma produção de fumaça tóxica pelas indústrias, pelos automóveis. Isso vai se avolumando na atmosfera e à medida que esse volume vai ficando mais denso, ele volta quando a água precipita, obviamente. Mas esses mecanismos já foram diluídos no seu processo químico. Então a concentração que sobe é a mesma que desce. Desta forma, a chuva ácida tem uma concentração bem diferenciada. Claro que à medida que os anos vão passando, esse adensamento vai ficando cada vez maior. Mas hoje em dia, o que se percebe da chuva ácida é que nos lugares pontuais onde ela ocorre, você tem estátuas sendo agredidas no sentido da estrutura externa, prédios também sofrendo deteriorização, plantas também sofrendo deteriorização, mas nada visível a olho nu que você perceba muita diferença, são diferenças tênues, mas claro que não nos omitem de observar o quão mal faz esse tipo de produto. Outra situação a ser visualizada em cada um dos slides é a consequência. Para as chuvas ácidas, obviamente então, mal à saúde, corrosão dos materiais, acidificação dos lagos e mares e rios, além de, obviamente, destruição de lavouras e florestas. Nesse quesito chuva ácida, vamos então ao nosso quiz, que é uma adaptação da PUC. Monumentos históricos e outras construções são atingidos pelo fenômeno que ocorre especialmente nas grandes cidades, nas quais existe grande concentração de indústrias e veículos automotores, ou ainda onde se localizam as usinas termoelétricas. A lacuna acima, corretamente, aquele espacinho, preenchida com letra A, inversão térmica, B, aurora boreal, C, chuva ácida ou D, cinzas vulcânicas. Marquem, a gente volta já já.
Vamos lá, alunos, verificar se vocês marcaram adequadamente. Facinho, né? Nós já estávamos falando dela e agora só é um assentamento, uma fixação do material visto. Logicamente, chuva ácida. Os outros elementos, inversão térmica é uma mudança climática, a aurora boreal é um processo natural dos extremos norte e sul do planeta e cinzas vulcânicos pode ser encarado como uma mudança climática também. Mas nesse quesito, chuva ácida deveria ser marcada. Continuando, outro item muito urbano desse processo de modificação climática são as ilhas de calor. As ilhas de calor, elas são potencializadas pela verticalização e impermeabilização do solo. Nessas áreas bem pontuais, você tem uma ausência da circulação atmosférica de maneira coerente, fazendo com que haja uma literal inversão. Como o próprio nome já diz, inverte o processo natural. É natural que gradativamente o calor chegue, saia e vai resfriando e vai fazendo um processo cíclico. Como esse processo cíclico é impedido de ser realizado na sua totalidade pela verticalização e impermeabilização do solo, algumas áreas se tornam ilhas de calor. Aumento da temperatura que se torna constante e que pode provocar, inclusive, danos à saúde pela nossa aclimatação lenta e não rápida necessária nesse período. Como melhorar essa situação? Diminuir a área de impermeabilização, deixar com que o solo respire, usar mecanismos permeáveis no asfalto, na região de calçadas, usar os chamados tetos verdes nos prédios. Então existem possibilidades para não deixar tão concretada a área urbana. Essa situação da inversão térmica, aqui dá para ver direitinho, ó. Então nós teríamos que ter o ar quente, um fluxo normal, um ar frio na região intermediária e mais frio quanto mais alto é. Quando eu tenho inversão térmica, o ar quente impermeabiliza a circulação e o ar frio fica concentrado. Como também o inverso, eu tenho só o ar quente concentrado e não promova a circulação natural. Outra situação, também bem previsível e vista, não só no nosso ambiente urbano, mas principalmente no ambiente oceânico, são as poluições da água. Nós percebemos pelo tipo de jogada dos lixos, tanto em viagens quanto em despejo de alguns países que muitas vezes usam o transporte marítimo para levar o seu lixo, que muito desse lixo fica no ambiente marinho. E esse ambiente marinho tem uma produção, obviamente, de várias consequências, tanto para o ser humano quanto para os seres envolvidos no processo, como doenças, animais prejudicados por ingestão ou ainda aprisionamento por causa desses materiais, além da poluição visual que a gente percebe em todos os oceanos no planeta. Outro elemento muito visível cada vez mais em nosso cotidiano são as enchentes. Por que elas acontecem? As enchentes, obviamente, acontecem porque o volume de água está cada vez mais oscilante. Então, por mais que a gente faça uma análise anual, existem determinadas concentrações, chuvas torrenciais que acontecem. E quando essas chuvas torrenciais acontecem, o volume natural da água deveria ser absorvido pelo solo e canalizado aos rios mais próximos. Só que nós impermeabilizamos o solo, fazemos bueiro. Só que no bueiro, muitas vezes, ou melhor dizendo, infelizmente, jogamos lixo. Entupimos, enchemos os bueiros, despejamos de maneira arbitrária. E aí, como consequência, nós temos um menor escoamento da água. E aí junta o útil ao agradável. Menor escoamento com volume maior de água, não tem para onde ir. Tudo impermeabilizado, então sobe e ocupa. Ocupa de maneira grave e repentina, provocando doenças, prejuízo, contaminação das águas pelos animais que ficam muitas vezes mortos ou dejetos que os animais deixam, perca de lavouras, perca de animais ligados à pecuária, além de várias áreas que foram sendo abandonadas por sucessivos movimentos de perda, inclusive de familiares e amigos. Então, enchente, problema grave que tem sido cada vez mais frequente no nosso dia a dia.
Não podia deixar de falar do lixo urbano. Já comentamos aqui no processo de incineração, mas o lixo urbano cada vez mais vem se assentando dentro de uma problemática ambiental, principalmente porque cada cidade, cada município tem que dar conta do seu lixo. E é um lixo que se espalha e se diversifica em vários segmentos. Muitas vezes só pensamos no lixo doméstico, mas temos vários tipos de lixo. Nós vamos ter o lixo industrial, com uma variação muito grande de elementos, líquidos e sólidos, o hospitalar, seringas, agulhas, medicamentos, vidros, entre outras coisas. O prejuízo também dos chamados lixos tóxicos, os tecnológicos, pilhas e eletrônicos em geral. Isso tudo causa perca de espaço e alteração climática pelo material usado. Muitos materiais com uma rentabilidade e uma absorção rápida, alguns passando de 500 a 600 anos para que a Terra consiga dar conta. E isso, cada vez mais visível em nosso dia a dia, tornou-se um problema sério. Para isso, nós temos que analisar, eu vou voltar um pouquinho para a gente ter a noção dos principais problemas. Dentro dessas identificações que nós vimos, nós vamos identificar o seguinte: como problemas ambientais decorrentes dessa organização metodológica que fomos assumindo com a nossa vida urbana, a extrema poluição, ilhas de calor, inversão térmica, lixo e ausência de tratamento das águas como sendo um papel primordial que deve ser revisto a cada momento. Não deixamos que o futuro seja algo incerto. Vamos fazer um planejamento adequado e fazer o nosso papel enquanto cidadão, porque nós estamos todos relacionados. Do nosso futuro depende o atual presente. E no quesito mudança climática, a metodologia de vida hoje nos trouxe até este momento. E acredito que você possa fazer a sua parte também. Até um próximo encontro, nos vemos, até lá!